Minha cabeceira era na vertical. Eu tô usando as mesmas plaquinhas, aproveitando para só tô dando uma renovada. Essas plaquinhas quando eu fiz a outra cabeceira, eu fui num lugar, eu medi, tirei as medidas, vi a quantidade que eu precisava e as medidas, e eu fui no lugar que trabalha com MDF e pedi para cortar o tanto e a medida que eu precisava. Agora eu vou fazer ela na horizontal, então eu vou deixar ela, ó, ela tem 20 centímetros de largura e eu vou deixar ela agora com um pouquinho mais que 70 centímetros, que é para poder dar mais, e quando eu colocar lá, vou usar duas de cada lado, e aí para dar um pouquinho mais de 1,40. Acertei ali também a espuma para ficar agora do tamanho da plaquinha de MDF. Os tecidos, eu tô usando um tecido, é aquele tecido, ele se chama veludo bucle. Ele é um tecido veludo, mas ele não é aquele veludo que você passa a mão e ele fica dando aquela furtacor, ele é fosco. E aí eu gosto de usar um forro ali por baixo. Pode ser TNT, pode ser... Eu não gosto muito de TNT porque o TNT, ele com o tempo, ele começa... Ele não dura muito. Chega um tempo, ele começa rasgando ali por dentro. Então, eu gosto mais ou de tecido, aí eu tô usando feltro. Pode ser um tecidinho de algodão. E aí eu centralizo ali a espuma e o tecido, os tecidos, né? E aí o tecido ele tem que estar passando um pouco do tamanho que for usar ali o módulo, né? A plaquinha de MDF. Tem que estar passando um tanto que dê para grampear ali do lado do MDF. E aí eu colei outras plaquinhas ali de MDF ali em cima da placa grande, porque como o tecido ele é grosso, o feltro também ele é grosso, então na hora que juntar os dois ali, ele vai estar dando um relevo, né? E aí, se os tecidos ele estiver passando um pouquinho da espessura da fita, ela não vai segurar, né? Então, eu coloco as plaquinhas ali para elas ficar ali sobressaindo. E é nas plaquinhas pequenas que eu coloco a fita, a dupla face, para colar lá na parede. Então, para grampear, eu uso o grampeador manual mesmo. E aí, como que eu faço para grampear? Eu não tenho força para grampear, porque a plaquinha de MDF ela é leve, né? Então, teria que grampear com uma mão e segurar com a outra. Mas eu não tenho força para grampear só com uma mão. E se usar as duas mãos e não tiver nada segurando lá, a plaquinha de MDF ela fica levantando, né? E aí fica saindo tudo do lugar. Aí o que que eu faço? Eu tenho esse pote de arroz aqui, ele é bem grande, e aí acho que ele tem mais de 4 quilos, com arroz dentro, né? Claro. Aí eu pego, coloco ele ali dentro, ali em cima, para dar um peso ali, para quando eu for prender ali com o grampeador, ele não ficar, a plaquinha não ficar levantando. E dá certo para fazer isso, né? E aí, para o tecido não ficar saindo do lugar conforme vai grampeando e não ficar sobrando para um lado, faltando para o outro, eu começo grampeando nos cantos primeiro. Grampeio os 4 cantos da plaquinha. E depois eu grampeio ali no meio. E aí é só ir trocando
o peso do lado que for precisar. E aí, antes de grampear o restante, eu vou fazer ali primeiro os cantinhos. Então, eu tiro o excesso ali do canto. E agora, eu vou arrumando aqui, ajeitando o tecido aqui, trazendo ele ali pra cima, o máximo que der, bem esticadinho. E aí, eu vejo quanto que eu posso tirar ali, ó, que não vai ficar faltando pra grampear e não vai ficar ali aquele acúmulo de tecido ali, para ela ficar mais, para o módulo ficar mais fininho, não ficar aquela coisa grosseira. E ali dos lados também eu vou tirando um pouquinho se precisar, para não ir para cima das plaquinhas, né? Porque já é justamente para dar a altura ali da fita dupla face, que eu já coloquei elas. Então, o tecido não ficar indo ali pra cima, pra depois não alterar ali. Aí, eu arrumo ali o cantinho bem arrumadinho e grampeio ali. Primeiro, faço ali um lado. E aí, depois, é só ir fazendo, aí é só fazer a mesma coisa do outro lado. Tirar o tecido que precisa, mas vendo certinho pra não cortar o tecido. Agora que depois dos cantos prontos, os 4 cantos, eu vou começar a grampear ali o restante ali do tecido. Aí, eu vou puxando ali o tecido, esticando ali o tecido, mas de uma forma que não fique folgado lá do outro lado, mas também que não puxe muito, para não ficar repuxado ali, ó, e formar ali um fundo ali do outro lado, que fique esticadinho, mas sem repuxar. E aí é só ir grampeando aí por toda a volta aí do tecido, é um espaçamento assim, que não fique os grampos muito separados, não precisa ser muito juntinho, mas também não precisa ser tão separado. E é só ir fazendo isso por toda a volta. E aí ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo foi útil para você, deixa um joinha aí para mim. Se você gosta de conteúdo como esse e não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você assistiu até aqui, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.